Bom dia, é uma alegria fazer parte desse momento, acredito que de aprendizagem. Estamos aqui representando, então, o Conselho Nacional de Educação, a presidente, professora Nilene, do Mato Grosso do Sul. O nosso secretário, professor Klinger, também está participando de um encontro em Brasília. É uma satisfação voltar a estar com a professora Jaqueline, diretora, a professora Ivelise, que já foi minha chefe no CONSED, e a professora Jaqueline, colega, companheira do MEC há tanto tempo, e agora estamos, então, contribuindo na Secretaria de Estado do Espírito Santo. Nós trazemos aqui alguns desafios representados por 2 ou 3 técnicos de cada Secretaria de Estado de Educação, desafios do ensino médio, que a gente tem uma expectativa muito grande de, nesse encontro, encontrarmos respostas, proposições, entregas, encaminhamentos compartilhados, para que juntos possamos enfrentar, então, talvez 4 grandes desafios. O primeiro, o acesso, que foi tão falado aqui, mas o acesso no campo e na cidade. Segundo, o atendimento, não basta o nosso aluno entrar e de 15 a 17, quantos estão fora da escola. Depois, a permanência desse aluno nas nossas escolas. Para isso, esse atendimento precisa ser qualificado. E a aprendizagem como 4º grande desafio. E então essa mesa traz a proposta que nós entendemos que é a grande resposta, a formação de professores. Um dos caminhos certos para que nós possamos não só garantir o acesso, mas a qualidade no atendimento, a permanência e a aprendizagem dos alunos do ensino médio. Nós temos certeza, e a Secretaria de Educação do Espírito Santo trabalha e fala em cada canto, que na Secretaria nós não temos sala de aula, no MEC não tem sala de aula, nas nossas regionais de ensino nós não temos sala de aula. Aonde tem sala de aula é na escola, e nós precisamos nos aproximar dessa escola. O aluno está na escola, a aprendizagem se dá na afetividade e no trabalho e na relação professor-aluno. Para isso, ele precisa realmente de formação, de atualização. E nós temos fragilidade na formação inicial e na continuada. Então, a expectativa de todas as secretarias estaduais de educação e do CONSED nesse encontro é muito grande. Por isso, eu passo, então, a palavra. Jaqueline, que começa. 20 minutos, pode ser, para cada uma, devido ao nosso horário. E aí a gente abre para debate até o meio-dia. Bom, então, saudá-los de novo. E eu queria, na pessoa do professor Celso Ferretti, um dos nossos grandes mestres, saudar todos os colegas das universidades. Ele está sentadinho lá no fundo. O professor Celso Ferretti animou gerações. Eu comecei a estudar educação já no curso de magistério, e há muitos anos. Ele não tem toda essa idade, mas ele começou muito novo. Então, assim, quero saudar, sim, na pessoa do professor Celso Ferretti, todos os colegas das universidades que estão aqui. Tá? 40 universidades. Isso é resultado de um grande trabalho, de um trabalho intencional, como todo trabalho na educação. Não é ocasional, é intencional, sistemático. São 3 anos nessa construção, coordenada, capitaneada pela professora Sandra Garcia, e agora com esse apoio importante da Federal do Paraná. Então, eu quero saudar a todos, e, claro, igualmente, com a mesma alegria, já disse antes, os 27 e 26 estados da Federação, o Distrito Federal, porque todos estarem aqui é muito significativo, muito significativo. Eu vou fazer uma apresentação geral desse panorama do que nós temos denominado, quer dizer, o nome vai e volta, pacto, compromisso. Agora o ministro, se é um pacto, sim, é um pacto porque ele exige esforço e intenção de ambas as partes, o governo federal, os governos estaduais. E eu vou dar, então, um panorama desse debate que nós estamos fazendo, para depois a professora Ivelise entrar especificamente nas questões de formação, da ação de formação continuada, que é a ação específica que vai ser tratada nesse seminário. Então, eu queria que colocassem para mim. Vamos ver se o pessoal acha.
enquanto acha, quero retomar a importância de nós trabalharmos, termos como referência as diretrizes curriculares nacionais. Tanto as diretrizes curriculares gerais da educação básica, é a primeira vez que o país tem diretrizes gerais para a educação básica, como as específicas do ensino médio, mas também o conjunto de outras diretrizes, elas estão no site do Ministério da Educação, no site do Conselho Nacional de Educação. Agora vamos fazer uma tiragem de 1 milhão de cópias para que isso chegue às escolas. E essas diretrizes falam tanto de temas que são temas estruturais, mais do que transversais. Só um pouquinho, não precisa começar ainda, não sei quem é que está passando. Temas que são estruturais, como é o tema de direitos humanos, como é o tema de sustentabilidade socioambiental, e fala de populações. Tá? As populações que estão nos presídios, as populações quilombolas, as populações do campo, as populações indígenas. Então, o conjunto das diretrizes nos ajudam, nos dão, sim, um caminho para essa reconstrução. E elas, como eu disse antes, refletem de modo muito qualificado, de modo geral, os debates que animaram tanto a redemocratização da sociedade brasileira como o enfrentamento das nossas profundas desigualdades na última década. Então, eu começo... Pode passar. Os dados, né? Eu gosto de partir daqui, eu sentei aqui para poder enxergar onde está, senão eu me perco, mas a população nessa faixa etária de 15 a 17 é de 10.357.874. Como esse dado é de 2011, o censo populacional, na verdade, é de 2010, cruzado com os microdados do censo escolar de 2011, no conjunto dessa tabela, é evidente que esse dado não é exato, mas não há uma mudança tão significativa. Temos 27.164 escolas de ensino médio, quase 20 mil públicas. E aí eu tenho uma preocupação, porque nós temos uma espécie de apartheid público-privado. Nós sabemos o nível de massacre ao qual os nossos alunos de classes médias e altas são submetidos em função das provas, né, seja o Enem, seja os vestibulares. E é evidente que nós vamos ter que, em algum momento, trazer as escolas particulares para esse debate. Esse é um tema que é um tema caro. Sequer no ideário que nós temos, no modo de funcionamento do Ministério, nós costumávamos mandar para as escolas privadas os materiais produzidos. Né? Esse 1 milhão de cópias das diretrizes irão também para as escolas privadas. É o mesmo sistema de ensino. São os nossos jovens. E nós temos o papel, inclusive, de produzir espaços de convivência entre os jovens das escolas públicas e das escolas privadas. Né? Então, evidente que o nosso foco imediato são as escolas públicas, são as quase 20 mil escolas públicas, uma meta nessa ação específica da formação continuada de trabalhar com 400 mil professores, mas nós não podemos perder no nosso horizonte a presença... Eu não quero gelada, pode me deixar quentinha aqui. Essas escolas, que também isso aqui são as escolas privadas. Matrículas no ensino médio, 8.401.829. Isso está um pouco estagnado. Na verdade, potencialmente, nós teríamos mais 5 milhões de estudantes, se considerássemos todos os estudantes da faixa etária de 15 a 17 anos. Esse mapeamento tem que ser um mapeamento feito de estado por estado, porque não há como é que nós... Tem que localizar onde falta escola. Vocês vão ver que a primeira ação, inclusive, fala de construção de escolas. Faltam escolas de ensino médio. Potencialmente, teríamos que ter mais 5 milhões de estudantes, que são aqueles da faixa etária de 15 a 17. E, evidentemente, que não podemos esquecer nesse debate, temos aqui a representação da SECADI, que tem a educação de jovens e adultos, os milhões de jovens e adultos que têm direito, sim, a fazer o ensino médio, mesmo não estando nessa faixa etária. Aliás, esse é um tema que também tem que nos perseguir nas políticas públicas, a educação de jovens e adultos. A gente sabe que a qualidade da escolarização das crianças também dialoga com a qualidade da formação que os seus pais tiveram ou não acesso, né? Seus pais e os adultos que circundam.
no ensino fundamental, aqui está o dado exato, 3.352.117. Esse dado é um dado pesado, porque eles são aqueles meninos da repetência continuada. Eu não sou a favor da aprovação automática, acho que ela é tão cruel com a trajetória do sujeito, quanto a aprovação automática é tão cruel quanto a reprovação automática. Quais são as trajetórias e os percursos que vão permitindo que esses meninos e meninas fiquem invisíveis no cotidiano da escola? Que as questões específicas de maiores ou menores dificuldades não sejam efetivamente enfrentadas por um mecanismo que está presente na nossa LDB, que é a chamada recuperação processual. Né? Que mecanismos as escolas constroem para que os meninos venham com o seu grupo? E tem aqui uma perda muito grande. Quando esse menino vai perdendo, repete um ano, repete outro ano, repete outro ano, ele passa a ser um estranho no ninho. Em geral, são muito maiores. O chamado bullying, ele acontece, porque aquele menino muito maior vai ficando de canto, e as condições subjetivas para que o processo de aprendizagem aconteça vão se diluindo. Então, nós temos, sim, grandes desafios de ordem objetiva, e esses desafios para a educação, para essa escola republicana, tem a ver com espaço físico, tem a ver com carreira de professor, tem a ver com salário, tem a ver com materiais pedagógicos, tem a ver com acesso a tecnologias, mas nós temos questões tão importantes de ordem subjetiva. Quem são esses meninos? Eu me lembro dos relatos, né, com avaliação que tenham, positivas ou negativas, mas do Projovem, dos meninos do Projovem voltando para as escolas, e que era muito comum se dizer, bem, mas esse a gente levou anos para tirar daqui, aí agora vocês trazem de volta. Então, assim, uma sociedade que naturalizou, me permitam trazer para o nosso debate Bertolt Brecht, naturalizou o olhar sobre os alunos que não vão conseguir, e eles vão ficando para trás. O trem vai descarrilhando e esses estão naqueles vagões que vão ficando fora. Esse é um desafio fundamental. Trazer todos os jovens. Olhar para esse menino e para essa menina como um sujeito de direito. Com a sua orientação sexual, com a sua identidade de classe, com a sua identidade racial. Isso não é fácil. Nós somos um país com a alma profundamente marcada por algo que é escravocrata. E que diz, bom, esses serviço pesado, para que se colocar tanto dinheiro nisso? Eu tive a oportunidade recentemente de estudar com uma certa profundidade a implantação dos CIEPs no estado do Rio de Janeiro. Foram 506 centros integrados de educação pública, final dos anos 80, início dos anos 90, e se dizia muito isso. Os jornais, os editoriais dos jornais diziam escancaradamente. Por que um investimento tão grande nesses jovens e nessas regiões? Porque já se sabe que o destino deles, o salto que podem dar, não é um salto muito grande. Nós temos que acreditar exatamente no contrário. Se nós provemos as condições de materialidade e as condições subjetivas de acolhimento desses meninos e meninas na escola, todos são capazes de aprender. Todos vão aprender tudo, não. Há tendências, há inclinações, há gostos. E a escola tem que permitir esse equilíbrio. Aquilo que é para todos e que tem que ser garantido, e aquilo que vai, enfim, identificando cada um. Bom, e os outros dados, então, o total de matrículas, no ensino fundamental e médio, 15 a 17, e aqueles que estão fora, e que é um número, quase 1 milhão de estudantes, esse dado é um dado de 2 anos atrás. Não acredito que tenha muitas variações. Pode passar a próxima. Os dados do IDEB, evidente que temos aqui uma fotografia importante, muito importante, temos que ter, sim, mecanismos de avaliação, mas uma fotografia limitada, né? Comentava aqui com o Chico na mesa, quando o professor, o regente da maestro, né? Parecia um militar, sentido, ordem, disciplina, e a gurizada respondia, e respondia com alegria, né? Porque estavam aqui se apresentando, dizia que eles têm se classificado regionalmente, tem chance de se classificar nacionalmente. Eu tenho diariamente relatos de escolas do Mais Educação, de escolas do ensino médio inovador, em que as escolas estão, enfim, públicas, vencendo tradicionais escolas privadas, e não se trata de uma vencer a outra, mas estão conseguindo se colocar em campeonatos de judô, em campeonatos de futsal, em campeonatos de xadrez, que é algo que mobiliza muito as crianças, enfim, teatro,
dança. Isso não aparece nesses rankings. E seguramente isso diz muito desse processo de inclusão e de permanência, né? O Mais Educação, nós temos alguns estudos que têm mostrado que no IDEB, em relação ao conjunto de outras escolas que não têm o Mais Educação, essas escolas têm conseguido melhores resultados no português e na matemática. Isso que é recente, é uma ação muito recente. E tem conseguido por um conjunto de outros elementos que seguramente impactam a aprendizagem. Eu tenho absoluta certeza que um menino que entra no grupo de xadrez, ele vai aprender mais matemática. O menino que entra no grupo de teatro, ele vai... Eu tive a oportunidade de ver pelo país afora meninos de 14, 13, com de 10, 8, representando Shakespeare. Tá? Ray Lear. Uma criança que começa a entender Shakespeare e pensar na Inglaterra, do século em que viveu Shakespeare, é evidente que isso vai dando referências de história e vai ajudando a produzir esse sentido, sem o qual a gente não consegue avançar. Então, os dados têm nos mostrado uma certa estagnação. E é muito preocupante. É evidente que a gente quer que eles aprendam mais. Né? Podemos passar. Taxa líquida, taxa bruta. Vejam como é baixa a taxa líquida dos jovens de 15 a 17 anos no ensino, no ensino médio. Pode passar. Aqui, a distribuição, né, de matrículas. Temos avanços importantíssimos de 91 para 2011. Quero aqui fazer referência, eu não trouxe a apresentação, mas todos devem ter visto o debate do Índice de Desenvolvimento Humano nos municípios. O país deu um salto de qualidade importante nos últimos 20 anos, em que pesem todas as tarefas que nós ainda temos por realizar. E eu sou absolutamente convicta de que quanto maior o envolvimento da sociedade nesse debate, a relação Estado e sociedade é a relação que vai nos garantindo qualidade social, quantidade para todos e qualidade social naquilo que estamos fazendo. Então, o aumento na rede federal é um aumento relativamente pequeno, do meu ponto de vista, inclusive pelo grande investimento que se fez, sobretudo nos institutos federais, mas é um aumento, enfim, que aí aparece. A rede estadual vai assumindo efetivamente o que está na Constituição, de 2.472.964 matrículas para 7.183.345 matrículas. Na rede municipal decresce, né? Nós fizemos a tentativa esse ano de colocar no ensino médio inovador escolas das redes municipais, a boas escolas, e a minha referência é a cidade de Porto Alegre, onde trabalhei na Secretaria Municipal de Educação. Nós temos 2 excelentes escolas de ensino médio do município, mas não conseguimos ter, enfim, justificativa jurídica que nos garantisse colocar o recurso do ensino médio inovador nas escolas de ensino médio dos municípios. E na rede particular, é relativamente pequeno esse avanço. Tem a ver um pouco com a estrutura da sociedade brasileira, né? E aí chegamos às 8.401.829 matrículas. Pode passar? Esse quadro é um quadro importante. Nós, em outras apresentações, temos ele, enfim, por faixa etária. Eu vou pedir que vocês se fixem nele, porque ele mostra para nós a grande pirâmide que nós ainda temos na educação brasileira. O primeiro quadro, esse foi preparado pelo INEP para nós, exatamente quando começamos a discutir, enfim, quando começamos a sistematizar a proposta da política de ensino médio, crianças de 6 anos no sistema educacional no ano de 2011. E o primeiro quadro, vejam que as listinhas que aparecem correspondem aos 26 estados da federação mais o Distrito Federal. Aos 6 anos, no estado do Piauí, que é o que ranqueia, enfim, né, isso, né, a palavra que eu coloco sempre entre aspas, 99% das crianças de 6 anos estavam na escola. Aos 12 anos, considerando crianças que tenham terminado os anos iniciais do ensino fundamental, e vejam que aí se dá uma margem de pelo menos 1 ano, esse percentual no estado do Piauí, que aparece em primeiro lugar aos 6 anos, cai praticamente para o último lugar. E chega, eu tenho aqui os números muito pequenos, chega a 57,7. 0,5. É muito pouco.
Isso mostra que as crianças, a escola vai selecionando. Quando eu falo das questões de ordem subjetiva, que pesam muito no processo cotidiano da escola, isso se explicita aqui. É evidente que isso explicita também as carências materiais, objetivas, a falta de condições, inclusive às vezes para chegar e para ficar na escola. Aos 16 anos, alunos com os anos finais do ensino fundamental concluído. Isso cai mais. Ítalo me diz no Piauí, desculpe, o Piauí porque ele está em primeiro lugar aos 6 anos. Ítalo, qual é o número, qual é o percentual do Piauí aos 16? 46,3%. Ou seja, os alunos vão desaparecendo. Eles vão ficando para trás, ou eles vão saindo. De novo, em que pesem as políticas, inclusive de condicionalidade à frequência à escola, trazidas com o Bolsa Família. E quando chegamos aos 19 anos, alunos que concluíram efetivamente o ensino médio, no estado do Piauí, 31,5%. Então, 1/3 desses meninos consegue chegar no final. Já foi pior na educação brasileira. Se nós fizermos um estudo longitudinal, pegando 4 ou 5 décadas, então a gente tem avançado, mas a gente tem um desafio enorme, que é o desafio da permanência, e a permanência só se faz com as condições de materialidade e com as condições subjetivas de acolhimento, tão necessárias. Lembrem, nós temos na escola pública, concluindo os anos iniciais do ensino fundamental, uma geração de filhos das classes muito pobres no Brasil, a primeira geração que começa a efetivamente suplantar a escolaridade dos seus pais, que consegue terminar o ensino fundamental. Então, nós temos uma tarefa que é da vida toda. E não é uma tarefa que nós resolveremos com um método, com um autor, com um determinado material. Precisamos de muitas coisas para avançar. Então, eu acho que esse é o quadro, porque esse desafio que está posto pela nossa LDB, de pensar a educação básica como um todo, é um desafio que a gente está finalmente conseguindo responder. O ensino médio ele tem que ser efetivamente a etapa que conclui esse processo, enfim, de construção do legado do Estado brasileiro para o conjunto dos meninos e meninas que nascem nesse país. Vamos passar? E aí os principais desafios. A universalização. Desculpem aqueles que já ouviram, mas há muitos aqui que não ouviram, então eu de novo apresento, já tive a oportunidade de fazê-lo outras vezes. A universalização do atendimento dos 15 aos 17. Vejam que até 2016, a emenda constitucional 59 de 2009, incorporada em abril desse ano à nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, através de lei específica, ela prevê, ela impõe, mais do que prevê, ela impõe, que até 2016 todos estejam na escola. E esse mapeamento tem que ser realizado estado por estado. E adequação idade e ano escolar. Quer dizer, essa defasagem nós temos o dever cívico de enfrentar. E não é com aprovação automática. É com processo, nós temos uma ação, inclusive teremos lá no Conselho Nacional de Educação, nos dias 10, 11, 12 e 13 de novembro, um grande debate nacional sobre isso, sobre estratégias para o enfrentamento desta sincronia, essa inadequação idade e ano escolar, que tanto afeta a vida e a trajetória dos estudantes. E esse é um debate que vai ter que ocupá-los também, porque esses meninos, de pronto, chegarão ao ensino médio. E chegarão com trajetórias diferenciadas. Né? Ampliação da jornada para o ensino médio integral. Esse é um caminho. A gente sabe que não é algo rápido, mas ampliação do tempo de direito à educação, inclusive na perspectiva do que colocava Anísio Teixeira já nos anos 40, é um desafio para todos nós. É muito pouco tempo de escola, é muito pequeno o tempo de escola. Nós sabemos que as camadas médias e altas, elas complementam o tempo educativo intencional das suas crianças, com cursos de línguas, com atividades artísticas, com atividades esportivas e outras coisas mais. E acaba sendo, enfim, um imperativo de classe. Não pode ser. Esse é um caminho que nós temos que percorrer. E estamos, enfim, fazendo ações que possam alicerçar esse processo. O redesenho curricular nacional. E aí a importância do debate da base nacional comum. Tá? Não se trata de diluir disciplinas.
tivemos longas conversas com o ministro do Mercadante, eu e Sandra, com o secretário Romeu, porque as disciplinas não nascem no cotidiano das escolas. As disciplinas científicas, elas nascem no âmbito da revolução científica, que, enfim, são mais de 2 séculos, né? O que nós fazemos é uma transposição didático-pedagógica para a escola e aproximação dos campos por áreas, sem que se perca a especificidade das disciplinas, das suas matrizes, é muito importante, né? E eu vou, de novo, trazer Paulo Freire para a conversa. A ideia de que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Vamos usar isso na enésima potência. Quer dizer, é possível aprender química e física? É necessário? Claro que é. Quanto mais nós conseguimos aproximar os fenômenos da química e da física do cotidiano, porque a química e a física estão, inclusive, no shampoo com o qual a gente lava o cabelo, no cozimento do alimento, quanto mais fizermos isso na base, mais conseguiremos avançar nas fórmulas, na compreensão das categorias. E esse é um movimento, inclusive, de trazer a escola brasileira para o século XXI. Não é simples. E isso implica mexer na formação inicial dos professores. Então, esse diálogo com essas 40 universidades que estão aqui é um diálogo que transcende a este curso, né? O curso que nós estamos começando, e a professora Evelise vai explicar em detalhes. Estamos instituindo no Ministério um grupo que vai discutir as licenciaturas. Qual é a formação? Porque se nós temos todo o desafio de pensar os conteúdos tradicionais das ciências, importantes para compreender o mundo no qual a gente vive, não teríamos chegado à nanotecnologia sem toda essa revolução tecnológica que foi possível pela compreensão das partículas, desde o átomo, enfim, até toda a revolução que a gente está vivendo hoje. Tá? Então, é preciso que isso aconteça. Mas nós temos que pensar nos sujeitos, ao mesmo tempo, quais são os sujeitos que chegam na escola. E em que condições chegam esses sujeitos. Quais são os mecanismos de acolhimento desses meninos de 15 a 17 que passaram anos reprovando no ensino fundamental e que vão chegar no ensino médio. E esses meninos negros, índios da periferia, esses que estão, inclusive, na situação de privação de liberdade, nós temos um número significativo de meninos no Brasil. Há também, coincide com a nossa data lá no MEC, um debate do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, meninos para os quais o sistema tem que olhar. Então, tem que sair do estereótipo do estudante branco de classe média urbano. Tem que sair do estereótipo. Alguns, eu acho que ninguém cabe no estereótipo, né? Porque, como diz o Caetano, de perto ninguém é normal. Todos têm as diferenças. A normalidade é sempre um padrão fora da curva. Porque as pessoas são diferentes entre si. Então, como é que a escola acolhe isso? E eu quero ser muito peremptória nessa defesa. Do enfrentamento das questões objetivas e materiais e do enfrentamento das questões subjetivas, que possam permitir a acolhida e a permanência desses meninos e meninas. Bom, garantia de formação para os professores e demais profissionais da escola, enfrentamento da falta de professores em disciplinas e em regiões específicas, em disciplinas específicas, em regiões específicas. Já falei 20, tá? Eu vou tentar correr. Ih, não cheguei nem na quarta. Mas esse é um problema real. E é um problema de estrutura da sociedade. E da desvalorização histórica contínua que tem sofrido o ser professor. Quem aceita ser professor? Nós temos pesquisas do perfil socioeconômico de quem entra nas licenciaturas e está pegando os filhos das classes populares. Então, aquilo que pode ser um problema, pode ser, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. Porque eu tenho professores que conhecem, que vêm do grupo social que a escola pública majoritariamente atende. Então, é preciso trabalhar com isso e as lutas por salário, piso, condições de carreira, né? Sempre que me dizem da excelência das nossas escolas federais de educação básica, que são pouquíssimas, que são os colégios de aplicação, é o nosso querido histórico Colégio Pedro II, os colégios militares, olhemos como funcionam essas escolas. Muitas delas já aceitam os alunos por sorteio. Então, não tem prova para de cara já ter um capital de conhecimentos diferenciado. São escolas que têm uma estrutura diferenciada, física, com laboratórios, com espaço de esportes,
Escolas que têm professores com dedicação exclusiva. Esse é o meu sonho, Chico. Na educação básica, professores de educação exclusiva, como nós somos nas universidades. Agora, esse é um caminho, né? Esse é um caminho. Isso não é algo para jogar para a torcida e dizer, olha, se não fizer, nós temos que construir isso no Brasil. Porque é reconstruir a valorização, enfim, o lugar desse profissional. Quando no PISA, nos resultados do PISA, o pessoal nos compara e a escola pública apanha, e Finlândia e Suécia, vamos olhar as condições nas quais um finlandês, ser professor na Finlândia é uma das profissões mais desejadas pelos estudantes. E ser professor de crianças com necessidades especiais, mais ainda, com jovens com necessidades especiais. Porque é uma valorização. Então, esse é um trabalho. Isso é 1 década, 2 décadas. Espero que a gente tenha longevidade para fazer e para poder colher esses frutos. Ampliação e estímulo ao acesso ao ensino médio diurno. Melhoria das condições de oferta de ensino médio noturno para os estudantes trabalhadores que dele precisam. Portanto, quando falamos de ampliação de acesso ao ensino médio diurno, porque sabemos que há lugares, muitas cidades do país, que os meninos vão para a noite porque não tem vaga de dia, porque não tem escola, então tem que ocupar aquele espaço que no outro turno foi do ensino fundamental. Né? Então, não significa desprestigiar, desmerecer e muito menos terminar o ensino noturno. Porque há muitos trabalhadores que precisam, jovens trabalhadores, adultos trabalhadores que precisam do ensino noturno. Também um grupo de trabalho no MEC já trabalhando nessa perspectiva. Ampliação e adequação da rede física escolar, ampliação da oferta de educação profissional integrada e concomitante ao ensino médio. Sempre me lembro que quando assumi a diretoria de currículos, conversando com o Gaudêncio Frigoto, ele dizia, não, estava na CETEC há muitos anos. Jaqueline tem uma expressão que é estrutural aqui, que é ensino médio integrado. Tá? Então, esse debate que tem a ver com o equilíbrio entre razão e sensibilidade, que tem a ver com dar vida para as diferentes dimensões que eu mencionei na fala inicial, presentes nas diretrizes curriculares. Trabalho, tecnologias, cultura. Quando eu falo cultura, eu estou pensando nessa vasta gama das artes que permitem os processos de hominização. A gente não é gente porque a gente nasce dos humanos. A gente vai ficando gente porque a gente tem oportunidades de, enfim, conviver com o belo, construir um olhar, enfim, esteticamente possível, né, nessa grande diversidade do mundo, o acesso às artes. Eu estudei durante muitos anos Pierre Bourdieu, e ele tem alguns estudos fantásticos dos anos 60, em que ele mostrava na França o não acesso das classes populares aos museus, aos teatros, aos cinemas. A escola tem que ser uma ponte para as classes populares para esses espaços, porque nós continuamos com isso. Quem nas nossas cidades vai a esses lugares? Tanto o ensino médio inovador como Mais Educação levam recurso para a escola que permite comprar o ingresso. Isso é tão importante quanto as outras atividades formativas. Por isso precisa de mais tempo. E por fim, a universalização do Enem. E aí é um debate largo, né? Porque evidentemente é repensar as próprias matrizes do Enem. Universalização como avaliação do ensino médio. Hoje tem uma amostra muito pequena de escolas, mas enfim, o Enem tem várias funções e esse seria um debate muito mais longo. Penso que apresentando os desafios, eu fui, de alguma forma, vão passando, mas eu não quero comprometer o conjunto da mesa, como faço sempre, porque sou uma alma linguageira. Eu falava da Clarice Lispector, ela diz, né, somos almas linguageiras. Falamos muito e esse é o nosso tema e essa é a nossa vida. Essa talvez seja a grande diferença, né? O tema da educação, e particularmente da educação pública, é o tema da nossa vida. Ele é um pouco o sentido do estar no mundo para fazer um mundo onde todos caibam. Então, aqui está o conjunto de ações que muitos conhecem, né? A primeira ação é a ação de formação continuada. Esta ação, cujo foco traz esse seminário, que vai ser uma ação importante, ancorada na Federal do Paraná, ancorada nas 40 universidades que estão aqui, mas que vai ter que ter essa densidade da relação com os sistemas estaduais, com as secretarias estaduais. Porque é preciso tempo para fazer formação de professores.
E aí tem um passo, por isso que é pacto. Mesmo que se coloque recursos nas universidades, que se institua uma bolsa de formação, que se produzam materiais para isso, é preciso que os sistemas se organizem para que os professores possam se encontrar. Não se trata de uma formação vertical. A universidade vai ensinar conceitos que impactarão a prática. Se trata, talvez, muito mais, Mônica, de aprender com as escolas aquilo que vem acontecendo, porque as escolas vêm enfrentando. Tirar as escolas desse lugar de passivos no processo, de objetos do processo, e tirar os professores da educação básica, isso tem me perseguido, de uma certa visão de menoridade. Assim. É preciso fazer para eles. Os professores sabem muito e têm feito um grande esforço nas condições que têm. Então, esse encontro do saber da universidade, saber respeitoso da universidade, com o saber que as escolas vêm produzindo, vai seguramente produzir resultados. Vão passando, por favor. Aí tem outras ações. Bom, aí foi longe, aí já me perdi completamente. As ações, volta rapidamente. A professora Ivelise vai detalhar, mas nós conseguimos construir isso. Foi um longo debate no Ministério. A professora Sandra coordenou esse diálogo, né, tanto com a Secretaria Executiva como com o ministro, de garantir uma formação que não perca de vista esse conjunto, sujeitos do ensino médio, o ensino médio como etapa da educação básica, o currículo, a organização e a gestão democrática, a avaliação, que tem sim importância no processo. Eu acho que a gente tem que fazer as pazes com a avaliação e conseguir pensá-la de outro jeito. Eu acho que a gente produziu instrumentos para isso. Talvez a gente tenha sofrido muito com a inversão, que foi colocar a avaliação, o grande debate da avaliação, grandes recursos na avaliação, antes de discutir currículo, antes de discutir projeto pedagógico. Eu acho que está em tempo de fazer esse movimento, as áreas de conhecimento e integração curricular. Então, pode passar, entrar propriamente nas áreas, né? Ciências humanas, sociologia, filosofia, história e geografia, ciência da natureza, química, física e biologia, linguagens, língua portuguesa, artes, educação física, língua estrangeira moderna. Lembrando que o espanhol é obrigatório no ensino médio, e esse é um debate, nós nem temos professores para tudo isso, e esse é um debate que nos ocupou muito no Ministério, porque é possível que um aluno entenda, consiga aprender qualquer língua estrangeira, eu acho que qualquer outro conteúdo, se nós seguimos nesse diapasão de uma escola organizada de 50 em 50 minutos. Ampliar o tempo é tão importante quanto reinventar a organização do tempo escolar. É preciso mais tempo. Entre uma aula de geografia e uma aula de filosofia, entra o professor de espanhol, o professor de inglês. Como é que alguém em 50 minutos pode sintonizar numa outra cultura, numa outra língua, em outras referências culturais? Então, esse é um tema que talvez, que seguramente vai entrar, e que é importante. E a matemática, né? E a matemática que tem, a gente sabe, um peso importante, inclusive o reequilíbrio do currículo. Eu acredito na possibilidade de avançarmos, porque nós ainda temos um currículo no qual artes tem uma aula de 50 minutos por semana. Artes tem, sim, seu peso e sua importância, como a educação física tem seu peso e sua importância, e eu acho que esse caminho a gente pode trilhar. Bom, eu não vou me deter, Sandra, em todas, eu não tenho mais tempo, eu extrapolei. Enfim, aí estão todos os grupos de trabalho, pode ir passando, a gente disponibiliza o material, ações para ampliação e melhoria da rede física. Há um debate, conseguimos com o FNDE produzir uma planta, inclusive, que seja referência para a construção de novas escolas. Inclusive fizemos o levantamento, são quase 400 municípios que têm uma expressiva matrícula noturna de ensino médio, porque não tem espaço diurno. Acredito que 2014, 2015 isso vai se colocar de pé, mas também reformas, ampliações, e está aí o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, que pode ser um instrumento para isso. Ações para o redesenho curricular, então esse grupo, já falamos, vão passando. Ampliação da jornada, então está aí o ensino médio inovador como uma experiência. Artestes, chegamos em 5.000 escolas. Na verdade, nosso desejo era chegar em 8.000. Chegamos em 8.000, né? Mas aí com o plano concluído, tarará, queremos chegar em 8.000 pagas, inclusive, né? Porque esse dinheiro direto na escola faz diferença sim, porque ele constitui aquela condição cotidiana para a escola se movimentar, comprar seus materiais,
poder levar os alunos de um lugar a outro. Então, o ensino médio inovador, ele foi ganhando outra feição, uma feição mais pedagógica, mais curricular. A professora Sandra tem dado atenção especial a essa expansão. Bom, esse 15 a 17, pode ir passando, eu já falei. Bom, aí as questões de disponibilização de materiais didáticos, conseguimos impactar, de alguma forma, o edital de livro didático, trabalhamos muito no ano passado, para fazer diferença, inclusive um livro de artes, que será um livro consumível, que ficará para os estudantes. Achamos que era importante para trazer a área. Parece que eu sou de artes, né? Eu não sou, eu sou uma pedagoga enlouquecida pelas artes, né? Mas eu acho que isso é tão importante para o desenvolvimento cognitivo quanto as outras áreas de conhecimento. Pode voltar um pouquinho, porque aí tem os tablets, né? Ampliar a distribuição de tablets para professores, e aí a possibilidade de estados buscarem programas específicos enfim, de universalização do uso dos tablets pelos estudantes. Eu acho que no ensino médio a gente tem que avançar para isso, né? A minha posição no MEC, todos conhecem, seria de já ter avançado do livro didático ao tablet. Temos dificuldades para isso, mas há um caminho que vem sendo construído. Me parece muito razoável. Isso vai banir o livro impresso, material de papel? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas avançar nos tablets para a escola pública é fundamental. Eu vou terminando, estou com vergonha da Evelise, vão passando. Iniciação científica, né? Nós criamos com um grande programa de iniciação científica no ensino médio, lançado com o nome Quero Ser Professor, Quero Ser Cientista. Pode passar, por favor. Ações de língua estrangeira, pode passar. Ampliação do ensino médio integrado e concomitante na educação profissional e tecnológica. Nos preocupa a retração de matrículas do ensino médio integrado, como nos preocupa a retração de matrículas no PROEJA, que é a educação de jovens e adultos integrada ao ensino médio, também ao ensino fundamental, nos preocupa, porque a gente sabe que a formação aligerada, pesquisas da Fundação Getúlio Vargas mostram que a formação aligerada não agrega salário na vida das pessoas, pode garantir por um tempo maior a manutenção daquele emprego, mas é preciso mais. Há uma formação de fundo que fez a diferença na vida de todos nós que estamos aqui nessa sala, e nessa nós temos que avançar, por favor. E aí a avaliação, terminou. Então, é um caminho. E esta ação é uma ação estruturante, né? Junto com a ação de debate da Base Nacional Comum, com a ação de debate das licenciaturas, porque é preciso mudar, sim, o diapasão da formação de professores no Brasil. O PIBID tem nos dado grandes lições e tem nos ajudado a aproximar a universidade da escola pública. Mas é preciso avançar e seguramente o Conselho Nacional tem um papel importante nessa redefinição de diretrizes para a formação de professores. Muito obrigada.